Gente, boa noite aí para todos, né? Sejam bem-vindos aí, Janaína, Calistiane. Espero que tudo esteja bem com vocês, né? Nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, dando sequência, né? A nossa jornada profissional de alta performance. Parece que vocês duas estavam ontem, né? Calistiane e Janaína, não é isso mesmo? Vocês querem abrir o microfone e falar para a gente? Será que vocês estão me ouvindo? Se quiserem também colocar no chat, se não conseguirem falar, se quiserem colocar também, tá, gente? Então, nós estamos aí retomando, né, o nosso terceiro dia da jornada do profissional de alta performance e revendo aí o que nós vimos desde o primeiro dia, o objetivo, né, é contribuir aí com conhecimento, né, com as práticas e ações aí essenciais que tanto irá nos ajudar aí, né, a elevar a nossa performance, principalmente considerando as competências principais que o mercado exige, né? Não só para quem busca emprego, para quem quer, né, se desenvolver na profissão, na carreira, ter uma ascensão dentro das organizações. Então, são temas que, pela minha experiência, a experiência da Carmélia, da Fabiana, a gente percebe como fundamentais para poder, né, acelerar os resultados da nossa profissão e carreira. Então, no primeiro dia, nós vimos, né, eu contextualizei um pouco o cenário, né, de tantas mudanças que o mundo vem passando, nas competências mais exigidas, né, no mercado de trabalho, independente da profissão. Identificamos o que seria um profissional de alta performance, os erros que esses profissionais normalmente não cometem. E aí, colocamos aí, pela nossa experiência, por tudo que a gente estuda, quais os 3 passos que a gente considera que todo profissional, se ele quer, né, elevar a sua performance e acelerar os resultados, independente da área, ele teria, né, que ter consciência e, no máximo possível, né, também aplicar na sua vida, na área profissional principalmente. Então, o primeiro passo, né, colocamos aí como fundamental ter o autoconhecimento através de ajudas, de recursos externos, ou mesmo para uma autoavaliação, desenvolver a autoestima, né, considerando que se a pessoa não se valoriza, não se aceita, ele já teria aí grandes dificuldades, né, bloqueando muitas vezes as próprias ações, e isso compromete, né, a performance. Depois, a gente coloca como durante, né, a sua escolha profissional, ou na busca, ou no desenvolvimento, porque são ciclos que nós passamos na nossa trajetória profissional, né, a necessidade de ter clareza do que se quer e o quanto queremos, né, atingir aquele objetivo, né, seja para nos capacitar, né, dentro de uma profissão ou desenvolver. E aí nós trabalhamos, então, o tema motivação, que nós trabalhamos ontem, a autoestima e a motivação. E também fundamental para podermos posicionar melhor o marketing pessoal, que é o tema que nós iremos ver hoje, com a colaboração aí da consultora Fabiana. E também, depois de tudo isso bem definido, saber fazer a gestão do nosso tempo para que a gente consiga plenamente colocar as nossas ações em prática. E este tema é tão importante, eu citei como um dos itens, né, e passos aí para o profissional de alta performance, falei muito ontem, e ele será trabalhado de forma, né, específica, né, no que nós vamos ver amanhã com a Carmélia, que vai trazer para nós como fazer, né, o que seria ser uma pessoa produtiva, né, como ter uma boa gestão do próprio tempo para poder dar conta de cumprir aquele plano de desenvolvimento que cada um se propõe a fazer, né, não importa o momento que ele está na área profissional, se é busca de primeiro emprego, se é desenvolvimento, né, se é empreender um negócio, enfim, faz parte das competências essenciais poder planejar e fazer uma boa gestão do tempo. Então, hoje nós vamos aí retomar com a Fabiana, que vai trazer para nós, né, o que seria, né, o posicionamento no mercado de trabalho, quais as dicas, e tudo isso faz parte do que nós chamamos do marketing pessoal. Bom, gente, nós estamos com 2 participantes aí, a Janaína e a Calistiane. Eu queria saber se ficou claro, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Também, tá, Ângela? A Nilva acabou de chegar. Nilva, porque não Boa apareceu noite, aqui para mim Nilva. ainda. Isso. Tudo bem, Nilva? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Nilva.
Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta do que nós vimos até agora, ou compartilhar, né, alguma percepção, né, diferente do que a gente falou, ou mesmo concordando com o que eu trouxe aqui até o momento? Tranquilo, gente? Bom, então eu vou passar a palavra para a Fabiana, que vai falar para nós, né, do que seria então o marketing pessoal e todas as suas necessidades aí que nós temos que ter atenção para poder, né, nos posicionar melhor também com a nossa imagem no mundo das organizações, dos negócios e na profissão. Fabiana, a palavra é sua aí. Boa noite, pessoal. Antes, vocês estão já visualizando a minha tela? Aham, muito legal. Bacana, tá bom. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Ângela por essa oportunidade de nós estarmos conversando hoje sobre esse assunto, né, que a gente vai discorrer aqui, que é sobre marketing pessoal, e também agradecer a Carmélia aí que ela vai compartilhar também os conhecimentos dela amanhã, então já agradecendo antecipadamente, e agradecer a todos vocês aí pela disponibilidade do tempo, né, de vocês aí para ouvir a gente nesses 4 dias dessa jornada que a Ângela propôs que nós propomos aí para vocês, mas aí com orientação também que foi muito da Ângela, né? Então, Ângela, muito obrigada aí por nos permitir participar com você e compartilhar aí com todos a respeito dos nossos conhecimentos, né? Nós aqui agradecemos, que eu também vou estar aprendendo hoje. Hoje eu sou Bacana. participante. Então, me apresentando, eu sou Fabiana Souza, né? Eu tenho mais de 20 anos aí dentro da área profissional. Eu tenho um direcionamento muito voltado para áreas comerciais, relacionamentos e estratégias dentro das empresas. Tenho algumas formações dentro dessas áreas, né? Então, como administradora, como coach, gestão e estratégia de marketing, né? A gente também vai falar de marketing hoje, mas trabalhei muito com marketing para empresas, né? Eu tenho um foco muito direcionado hoje em processos de vendas. Eu atuo, né, no processo de vendas, sou orientadora de cursos também para processos de vendas, então atendo hoje conta de grandes empresas aí dentro desse setor, e aí algumas formações aí que complementam aí, que é consultoria de imagem, constelação familiar, que eu estou inserida aí para estar dando continuidade também e aprendendo, né, que a Ângela falou muito sobre essa questão do aprendizado, né, e então a gente tem que manter ele em constância. Bom, então, a Ângela me chamou aqui para conversar com vocês um pouco sobre marketing pessoal, né? A gente tem aí, eu gosto sempre de lembrar que não importa para a gente em qual momento da nossa carreira nós estamos. Se a gente está iniciando uma carreira, se a gente está em momento de transição, ou se a gente está mudando totalmente de rota ou empreendendo, enfim. É sempre muito importante a gente entender sobre marketing pessoal, saber um pouco sobre marketing pessoal. Na verdade, a gente pratica isso todos os dias, ou na maioria das vezes a gente tem várias práticas aí dentro do nosso cotidiano sobre marketing pessoal, mas a gente não se atenta que essas são estratégias que a gente faz e como que a gente vai alinhar essas estratégias dentro do nosso comportamento. Então, quando a gente for conversando aqui, a gente vai entender, e o objetivo é que a gente faça essa construção juntas desse conhecimento, né, dessa partilha de conhecimento. A gente tem várias percepções, o mercado ele fala muitas coisas sobre marketing pessoal, inclusive a Ângela outro dia me falou brand e marketing pessoal, né, qual que é a relação que a gente tem com essas duas ferramentas. E aí a gente entende que, no final eu vou falar um pouco sobre, só para distinguir um pouco o que é brand, mas falando de marketing pessoal, a gente vai falar que é um trabalho constante aí, que vai trabalhar a nossa parte de relacionamento e de posicionamento dentro do mercado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ei, boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Oi, Carmélia. Estamos iniciando Obrigado. aí Oi, Rodrigo. com o tema marketing pessoal. Tudo bem, Carmélia? Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo, Joia. Rodrigo. Cheguei um pouquinho... Obrigado, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas vai dar certo. Não, mas nós estamos começando agora. A gente estava contextualizando um pouco sobre marketing pessoal, né? Eu acabei de falar, então, que marketing pessoal, para a gente, não importa em qual momento da nossa carreira a gente está, só para relembrar aqui, para você pegar a mesma... o nosso acompanhamento, não importa em qual momento da carreira que a gente se encontra, se a gente está em transição, se a gente está mudando totalmente a rota, se a gente está empreendendo, mas ter esses conhecimentos de marketing pessoal é sempre importante dentro do nosso dia a dia.
E eu falei também que a gente sempre, no decorrer da nossa comunicação, a gente sempre, de uma maneira ou outra, a gente está fazendo marketing pessoal. Talvez a gente não se dê conta dessas estratégias e como nós estamos fazendo. E o objetivo aqui é a gente alinhar para que isso seja bem pontual e que a gente entenda, que a gente tenha essa percepção, essa consciência do quão a gente pode fazer marketing pessoal e se destacar melhor aí dentro das nossas profissões. Tudo bem? E aí eu deixei uma pergunta para vocês ontem. Eu que agradeço, gente. Eu deixei uma pergunta para vocês ontem, falando de qual que é a imagem profissional que vocês acreditam que tem. E deixei uma segunda também, que como você acredita que é visto ou percebido pelas pessoas ao seu redor. Eu vou voltar a imagem aqui para me ver vocês um pouco, e eu queria saber com vocês se vocês pensaram nessas duas perguntas, e se vocês conseguiram ter uma conclusão e trazer alguma informação aí para a gente conversar. Alguém quer falar? Ou talvez colocar no chat, né? Se não quiser. Sim. Alguém tem alguma ideia sobre como você é percebido, né? Qual a imagem que você acredita que tem? Como acredita que você é visto, percebido pelas pessoas? Ao redor onde vocês estão, que marketing pessoal, na verdade, a gente tem, inclusive com todas as pessoas que a gente se relaciona também, né? É importante a gente colocar isso. Bom, no final a gente então vai contextualizando e falando um pouco sobre essa imagem, tá, Ângela? Às vezes a gente fica meio tímido mesmo para falar no começo e depois a gente acaba se soltando aí para compartilhar. Bom, então eu fiz essa pergunta ontem para vocês, assim, de qual é a imagem profissional que a gente acredita que tem dentro do profissional, como a gente se posiciona no nosso mercado de atuação e como você acredita que é visto ou percebido, né, pelas pessoas, porque são duas coisas distintas e a gente vai falar um pouco disso mais à frente, tá? Mas primeiro eu quero contextualizar aqui com vocês sobre marketing, né? Então, que marketing para a gente entender a diferença entre um e outro, né? Então, que marketing é a arte de explorar e criar valor aí para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços que possam interessar os consumidores. A finalidade do marketing é criar valor e chamar a atenção do cliente, gerando relacionamentos lucrativos para ambas as partes. Então, quando a gente fala de marketing para produtos e serviços, nós estamos falando aí de fortalecer a gestão da imagem da marca e o relacionamento com os seus parceiros para que a gente faça efetivamente aí, a gente tenha melhores resultados aí sobre os nossos serviços e a nossa empresa ou a venda de serviços, né? E quando a gente, serviços e produtos, e quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando que ele é um conjunto de estratégias utilizadas no sentido de aprimorar as suas características pessoais e profissionais, destacando os aspectos que são mais relevantes aí sobre o que é o trabalho que a gente está desenvolvendo ou que a gente pretende desenvolver. Então, a gente está falando, a relação é muito próxima, né? A gente está falando que marketing pessoal é uma ação que a gente também está fortalecendo a nossa imagem no mercado de atuação. Então, a gente está trabalhando aí para que a gente consiga ser percebido pelas nossas entregas, pelos nossos valores, pelos nossos comportamentos, enfim, pelo resultado do que a gente constituiu aí de caminhada profissional ou que a gente está construindo aí em relação à vida profissional da gente. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Até completando aí, Fabiana, que às vezes muitas pessoas confundem, né? Eu não tenho que preocupar com marketing, porque marketing é puxar saco de alguém dentro da empresa, é aparecer, mas não tem, né? Se você também não se mostra ou não se posiciona bem, você não será percebido de acordo com as oportunidades de trabalho, de crescimento, né? Mas tudo tem uma forma positiva, que é o que você vai trazer para a gente, de alguns cuidados para poder você fazer, ainda que sem essa conotação negativa que alguns têm, distorcida, né, do que é o conceito.
A gente pode fazer marketing pessoal totalmente sem ser invasivo. Aham, Na verdade, a gente não está aqui no intuito de se promover de forma negativa, né? De fazer com que as negativo. pessoas se promovam de forma negativa. Mas justamente de construir essa identificação do mercado de acordo com o seu valor, de acordo com a Uhum, pessoa que você é gerando valor aí para o mercado, né? Em relação à sua profissão, às suas entregas, a produtos e serviços, enfim, porque a gente também está com uhum, profissionais aqui que são autônomos, né? Então, que, na uhum, verdade, também se posicionam como um produto, né? Então, uhum, essa entrega aí do mercado de chamar atenção aí, de gerar relacionamento aí para ambas as partes, né? E de se fazer presente, tudo bem? uhum. Ok. Bacana. Aí eu passo essa imagem aqui para vocês, e aí eu queria entender, quando vocês olham para essa imagem, qual é a percepção que vocês têm dessa imagem? Podem falar Alguém aí pode para me gente. falar? Podem abrir aí o microfone e falar, gente, que o grupo é pequeno, então não tem problema. É. Eu não vou diminuir mais a minha tela, porque eu consigo vê-los aqui, tá? Tô vendo aqui o Ricardo, a Janaína, a Calistiane, a Nilva, tá bom? Vocês conseguem ter alguma percepção em relação a essa imagem? Uma pessoa elegante, é uma pessoa assim, parece que bem, sei lá, bem sucedida, não sei. Achei Bacana, bonita, Carmen. pessoa bonita, bonita. Uhum, Muito bacana. Eu tenho, cada um tem uma percepção, né? Eu vou falar um pouco do que eu avaliaria ele como um profissional, um executivo de vendas que provavelmente está fazendo um atendimento e que ele está aí sendo bem receptivo, está sendo receptivo em relação ao cliente que ele está atendendo e está tendo um bom retorno aí em relação à proposta que provavelmente ele esteja fazendo, né? Que ele está feliz ali, não é isso? uhum, Bom, é muito comum que a gente faça, quando a gente se depare com uma pessoa, que a gente faça uma percepção dessa pessoa. Então, de acordo com o conjunto de informações que essa pessoa traz, né? Então, aí a gente está falando da nossa comunicação num todo, e a gente vai entrar também em cada etapa, a gente está falando aí da presença, do estilo como ele está vestido, do jeito dele olhar, da forma como ele está sorrindo, né? A gente tem isso é inerente do ser humano. Nós sempre fazemos uma avaliação das pessoas com quem nós temos contato nos primeiros 5 minutos ali. E no mercado de trabalho, ou no mercado onde nós atuamos, por exemplo, isso é muito comum também, a Ângela até pode reforçar isso, quando a gente está fazendo um processo seletivo, né, Ângela? uhum, Então, os recrutadores, naqueles primeiros momentos, eles já têm uma percepção, eles fazem uma pré-análise ali naqueles 5 minutos de um comportamento daquela pessoa que eles estão fazendo uma entrevista, às vezes com as formas com que eles se relacionam, com que eles se comportam, com o corpo com que falam, né? uhum. E a gente também tem isso. Então, é inerente do ser humano que a gente faça essa avaliação aí em relação a uma pessoa, né, o estado dessa pessoa, né? Então, o marketing pessoal, ele vai ser o reflexo da nossa imagem ao nosso redor. Então, é muito como nós somos julgados, pelo que nós, julgados, eu até coloco essa palavra, mas é como nós somos percebidos, né, pelo que fazemos, pelo que falamos, como fazemos e como somos percebidos aí ao nosso redor, né? Então, quando a gente fala assim, eu faço marketing pessoal só em relação ao trabalho? Não, eu faço no cotidiano, com todas as pessoas com quem eu estou relacionadas. Então, eu faço quando eu estou num grupo de amigos, a gente está trazendo para um lado profissional, mas a gente acaba tendo essa nossa imagem, ela é percebida sempre dentro do nosso cotidiano também. Então, a gente também não pode tirar essa percepção. Mas, lógico, aqui a gente está falando em relação à nossa vida profissional. Tudo bem até aqui? Tranquilo, Fabiana. Bacana. E aí eu imagino que vocês iriam me perguntar assim, né? Já imaginei a pergunta de vocês, né? E aí, como fazer marketing pessoal? É caro fazer marketing pessoal? Como que a gente pode fazer marketing pessoal? Quais são as ações que a gente pode fazer para a gente ter uma melhor presença e como que a gente pode construir essa nossa informação aí sobre marketing pessoal, esse melhor posicionamento, principalmente quando a gente está trabalhando aí dentro da nossa vida profissional.
E aí a gente começa aqui com algumas, a gente traz aí algumas informações, né, para dentro desse contexto. Vou lembrar um pouco do que a Ângela falou, Carmélia também acho que vai falar muito a respeito disso, dessa questão dos objetivos. Então, em todos os momentos da nossa vida, né, a gente precisa ter muito claro quais são os objetivos que a gente está traçando. Eu falo que a partir de hoje, né, até ontem a gente tem uma construção, a gente tem uma linha do tempo e que a gente tem que valorizar e que a gente tem que olhar que a gente construiu. Mas a partir de hoje, né, quais são os objetivos que eu tenho, ou você já tem isso definido, né? Quem você quer ser, né? Que pessoas que você almeja conhecer aí? Onde você quer estar daqui a 5 anos? A gente precisa pensar se a gente tem essa identidade de conseguir se visualizar daqui a 5 anos. E com base nisso, eu entender quais caminhos eu quero seguir. Então, faz parte também dessa construção do marketing pessoal, da gente entender aí quais são os objetivos que eu tenho e o que eu quero almejar. Então, com base nesses objetivos, eu vou traçar aí também esse mapeamento dessas ações de quem eu quero conhecer para que eu tenha melhores posicionamentos, como eu vou estar daqui a 5 anos, qual é a percepção que eu tenho que estar e o caminho que eu vou seguir. Então, a gente está falando aí que tudo que a gente está reforçando aí tudo que a Ângela falou em relação aos objetivos que a gente constrói, né? Então, definir o seu ponto onde você está e o ponto onde você quer chegar. Então, a gente está falando do ponto A ao ponto B, ok? Ok. Bacana. E a Ângela também falou muito sobre conhecimentos e habilidades e atitudes. Aqui eu trouxe para vocês como desenvolva chá, né? Que quando a gente fala de conhecer, isso também reforçando o que a Ângela falou, né? Isso também é muito importante. Conhecimento está muito relacionado ao que a gente tem, saber técnico, né? Então, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu. E habilidade está muito relacionado ao que a gente sabe fazer. Mas eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades e eu tenho atitudes, né? Então, essas três, elas são complementares, né? Essas três estratégias, elas precisam estar complementares. Atitudes, a gente fala aí que está muito relacionado, que está relacionado ao seu comportamento, aos seus comportamentos e às suas ações. Então, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu recentemente na empresa onde que eu presto serviços. A gente estava com uma vaga para um profissional dentro da área de vendas, ou seja, essa empresa, como eu trabalho com digital, a gente trabalha atendendo a todo o Brasil. E a nossa vaga também, como nós trabalhamos todos no home office, essa vaga também poderia ser para qualquer estado, ou para qualquer cidade. Quando nós disparamos essa vaga, lógico que a gente tem um RH que trabalha ali, mas eu tive contato de uma pessoa pelo meu LinkedIn, essa pessoa entrou dentro do meu LinkedIn, e na verdade ela identificou a vaga, ela pesquisou a empresa, ela pesquisou o setor que eu trabalhava, que né, eu trabalho como closer nessa empresa, e ela linkou, ela me fez um convite e a gente começou a conversar. E no convite dessa pessoa, ele falou, olha, Fabiana, prazer em te conhecer, mas eu estou participando, eu fiz meu cadastro para participar dessa vaga de SDR, mas eu queria ser mais assertivo, então eu queria entrar em contato com o RH, queria que você me passasse o e-mail direto do RH. Passei o e-mail do RH, na outra semana ele foi contratado. Então, dentre vários profissionais que tinham conhecimentos, que tinham habilidade, ele teve a atitude de buscar, né, de fazer a diferença naquele contexto. Então, a gente precisa entender aí que às vezes eu tenho conhecimento e habilidades, mas pode se ausentar um pouco o processo de atitude. Então, eu tenho que trabalhar muito esse processo dos meus comportamentos, das minhas ações e ter atitudes aí que façam essa diferença aí dentro das minhas relações. Tudo bem? Está fazendo sentido para vocês até aqui? Muito legal. E a gente tem que estar vigilante quando você começou lá com aquela pergunta, né? Do que eu imagino que eu sou, mas como eu estou sendo percebido. E aí entra o chá, né? Que a competência ela tem que ser percebida. Então, avaliar, né? O que mais de uma pessoa fala de mim, como que que impacto que eu causo nos grupos, né? Que eu pertenço, que eu, né? Tento participar, para a gente poder ir aí como se fossem feedbacks, né, naturais, e fazendo essa análise, né? Será que a imagem que eu passo
tá coerente com o que eu penso de mim mesmo, né, Fabiana? Uhum. E eu Com certeza. eu lembrei ontem também, né, que às vezes eu assisto até para poder ver as dinâmicas do comportamento que tem a ver com a minha área, o próprio Big Brother ontem, né, o Thiago Leifert, eu não assisti, eu vi hoje a imagem, o Thiago Leifert, quando foi falar para a pessoa que saiu, né, no tal do paredão lá, eu não assisto. Uhum. E ele falando, o vídeo que ela gravou quando ela concorreu à vaga, o que ela falou que ela iria ser lá dentro, curtir, aproveitar todas as experiências, e como ela foi incoerente lá dentro. E aquela incoerência entre o que ela falou e o que ela agiu, possivelmente é o que colocou, né, ela em conflito com todo o grupo, e ela acabou saindo do Big Brother, né? E aí ela atribuiu alguns descontroles internos que ela precisa de ajuda, que realmente ela não imaginava, que ela fala que os demônios internos dela todos não deram conta de lidar com a pressão lá de dentro. Mas, enfim, essa incoerência. Ele falou, olha o que você gravou para a Globo e olha o que você fez lá dentro. Né? Então, assim, tem que ter atitude coerente com aquilo que a gente quer ser e passar a imagem, né? Nos contextos em que a gente está inserido ou na área profissional. Sim. Com certeza, Ângela, muito rica aí a sua contribuição. Essa questão da coerência é muito relevante em todas as etapas que a gente fala aqui em relação à marketing pessoal. A gente vai falar, né, quando a gente falar um pouco sobre redes sociais à frente, às vezes a gente tem um comportamento dentro, como ela gravou, ou às vezes dentro das redes sociais, e que não é o comportamento que você está mostrando dentro de um processo seletivo. Mas até quando você consegue sustentar isso, né? Então, a gente precisa ser muito coerente realmente com essas percepções que a gente traz aí para dentro do mercado. Bacana. Alguém quer fazer mais alguma contribuição, quer fazer alguma pergunta, quer complementar o que a gente conversou, eu e a Ângela e vocês aqui? Fabiana, eu queria só dar uma contribuição dentro disso que você está colocando, e aí, de novo, aquela questão das escolhas, né? Que a gente falou no primeiro, no segundo, agora no terceiro, e com certeza amanhã a gente também vai falar dessa questão das escolhas, né? Então, assim, como que eu escolho me posicionar no mercado? Eu fico pensando que a gente, você está me contando, você está contando isso aí para a gente, eu estou lembrando, né, das minhas empresas lá, porque a gente, quando você é empreendedor, você é todas as áreas da empresa, né? Então, eu também faço o processo seletivo, apesar de ter uma carreira inicial toda em RH, mas eu hoje também faço processo seletivo. Então, assim, você recebe os candidatos, as pessoas para virem, querem trabalhar na sua empresa, e você vê assim, o comportamento da pessoa, assim, não condiz com o comportamento com que é aquilo que é pedido no mercado hoje. Né? Então, assim, a gente não sabe aí o perfil de todos os participantes aqui do nosso evento, então eu não sei se as pessoas são funcionárias de empresas ou se elas são empreendedoras, têm um próprio negócio, a gente não sabe disso, porque a gente não faz esse tipo de filtro, mas assim, para a gente refletir, né, como que a gente tem se posicionado, como que a gente escolhe, né, chegar num processo seletivo, como que a gente escolhe enquanto dono de uma empresa, se comportar, né, quais são as nossas atitudes, nossos comportamentos que a gente passa para os nossos colegas de trabalho ou para o nosso cliente, né, como que a gente escolhe ser assim? E isso está muito voltado com o que a Ângela colocou, né? Como que a gente está sendo percebido? Porque não adianta eu achar que eu sou ótima, que eu me comporto bem, se o outro não me enxerga assim. Então, acho que vale a nossa reflexão, né, Fabiana? Dentro disso que você está colocando aí, você até coloca aí a sua imagem, o seu cartão de visita. Então, o que é isso que você está... Como é que é isso que você está fazendo aí diante desse mercado todo aí? Enquanto entrevistado de alguma empresa, entrevistando alguém, né? Como é que a gente faz? Como que a gente está nisso aí? Qual é a escolha que a gente faz? A gente tem a nossa identidade e a gente tem a nossa imagem, né? Então, elas precisam ser coerentes, né? Então, o que eu comunico com a minha identidade, o que eu quero que as pessoas percebam, tem que ser muito relacionado, da mesma forma que você falou aí, e está muito correto o que você falou, Carmélia, com a nossa imagem, com o que a gente vai transmitir, né? Já que a gente quer construir essa relação, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente comunica mesmo.
E hoje, né, só para Obrigada, completar viu, aí, Carmélia? Fabiana, Excelente. excelente o que a Carmélia trouxe, e a minha experiência como a de vocês Sim. aí, né, a gente percebe que confirma tudo aquilo, né, que a ciência, que os artigos, que a internet divulga todo dia, e vários especialistas na área, que é a importância das soft skills, né? Que não é só a sua competência técnica, né? São as suas competências comportamentais. E muitas pessoas perdem oportunidade, talvez não por culpa delas, porque elas não foram orientadas, não tomaram consciência, e ninguém deu um feedback para poder ajudá-la a repensar que o fato dela ter um certificado, uma formação, não está sendo garantia para ela conseguir ter um bom resultado no mercado, porque às vezes ela precisa melhorar nas suas próprias atitudes, né? Na imagem que ela passa, incoerente com aquela formação. Então, eu fico até triste, né, que a gente vê isso com muita frequência nos processos seletivos. Você pergunta coisa para as pessoas que elas nem sabem o que responder. Então, assim, aquele dia, que era o dia de ir numa entrevista, que era um dia especial, para que ela se posicionasse da melhor forma e brilhar os olhos do recrutador, a pessoa não tem atenção a detalhes que vão fazer tanta diferença. E esses detalhes têm muito a ver com essa imagem que você está falando, né, Fabiana? Então, a gente Sim. percebe que, na verdade, né, é o que até a inteligência emocional fala, né, que as pessoas têm mais sucesso, não quer dizer que são aquelas mais inteligentes ou aquelas que têm mais conhecimento técnico, é aquelas que têm mais a ver com as competências, né, sociais, comportamentais, né? Isso é dado de pesquisas mesmo científicas, né, Ângela, que a gente fala Científicas, ué. que você tem aí, por exemplo, várias pessoas que têm. Você falou isso também aí na palestra aí nos 2 dias, de pessoas que têm toda que têm excelentes notas, que têm todo um processo escolar aí que a gente fala, né, que a gente entende que pode estar condicionado ao sucesso, mas nem sempre isso acontece, né? Então, é muito mais com essa integração desse comportamento, dessas ações, né, direcionado com as nossas atitudes, né? Então, como que a E às gente vezes a faz? gente precisa buscar ajuda de uma pessoa como você e como outros que são consultores, até para nos ajudar a vestir. Às vezes, até Sim. o que a gente está vestindo não está coerente com o papel que a sociedade nos cobra, de acordo até com a profissão que a gente exerce, né? Isso faz muito sentido. A gente vai até falar isso agora, né? Que está muito relacionado à imagem, né? Que essa imagem que a gente passa, que esse é o nosso cartão de visita, né? E quando a gente fala dessa imagem, a gente não quer falar aqui que a gente precisa, que nós precisamos ser modelos ou que a gente precisa usar roupas caras, né? Mas que é fundamental a gente manter aí uma apresentação em relação ao ambiente onde a gente está inserido, ou como a gente quer ser inserido, ou como a gente quer ser percebido, né? Então, não é que existe nem certo e nem errado, mas como a minha imagem, a forma como eu me apresento, meu cartão de visita, que sou eu mesma, né? Se a gente pensar assim, você é a sua empresa, né? Entre aspas, mesmo que você preste serviço, você está se vendendo, a gente se vende o tempo inteiro, né? Essa relação de venda, eu falo sempre nos cursos de vendas, a gente se vende e negocia o tempo inteiro. A gente faz isso também nos nossos comportamentos em casas, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa família, a gente se vende o tempo inteiro, né? Então, aqui falando da imagem, não existe nenhum certo nem errado, mas como eu me sinto inspirado para me identificar com a realização do meu sonho, da forma como eu tenho a minha imagem, né? Então, como que eu posso melhorar isso, né? Eu consigo me olhar no espelho e me sentir inspirado com base nisso, né? Então, e a gente também tem que ter, quando a gente fala de imagem ou cartão de visita, a gente trabalha muito isso em alguns pontos dentro da consultoria de imagem, mas a gente nem trouxe essa questão, porque aqui a gente está falando muito direcionado para o profissional mesmo, e porque a gente utilizar sempre do que a gente tem, dos nossos recursos, né? Então, não existe o que você pode fazer de melhor aí para contribuir com a sua imagem, com o seu cartão de visita. Está adequado? A Ângela falou muito de feedback, né? Então, a gente trabalhar aí com feedback, pedir feedback para as pessoas que estão ao nosso redor em relação a isso, e essa percepção mesmo, mas muito com você, de você se sentir inspirado por você mesmo em relação aos seus objetivos e se identificar. Por exemplo, quero ser um advogado que vou trabalhar na área tributarista.
como que eu preciso me portar? Como que um advogado se porta? Então, eu consigo me visualizar, eu me sinto inspirada da forma como eu estou hoje, para que eu consiga realizar os meus sonhos, então, muito direcionado para isso. Quando a gente fala também dessa questão de sua imagem, o seu cartão de visita, então, a gente falou aí, né, que a sua imagem apresentável é fundamental dentro desse contexto, mas também que a gente precisa ter atenção, por exemplo, até com questão de estilo, né, Ângela? Cuidado para você não adotar um estilo formal em contextos informais, estilos e vice-versa, né? Estilos informais dentro de contextos formais, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, atentar com o mercado, com a empresa que você está fazendo, pesquisar, né, um pouco sobre a empresa, sobre como que eles trabalham. Eu vou dar um exemplo também da minha atuação. Eu sempre trabalhei na área comercial e sempre fiz atendimento com grandes contas. E as minhas reuniões, eu sempre trabalhei muito formal. Então, eu sempre utilizei muito formal. Hoje eu estou trabalhando, nos últimos 2 anos, eu direcionei todo para o digital. E é um outro mercado, um outro ambiente. Eu atendo grandes contas, mas hoje nós estamos totalmente home office. Eu trabalho com uma empresa totalmente inclusiva, isso é muito bacana, e ali não necessariamente a gente tem necessidade de... então, por exemplo, às vezes eu tenho reunião com a nossa equipe de marketing e o pessoal está de blusa normal de malha, assim, lógico, né? Mas está dentro do contexto marketing deles e está tudo ok. E eu, de uma certa forma, preciso trabalhar mais com uma apresentação em relação ao meu atendimento, porque eu tenho esse contato direto com o cliente, né? Então, como que o cliente vai me perceber? E tem nenhum problema também ele ser atendido com alguém que está com roupa de malha, nenhum problema. Mas é meu, assim, como eu quero que ele me perceba. Então, como eu quero vender. Então, eu tenho essa imagem comigo, assim, já que eu tenho esse atendimento direcionado com eles. Ok. Tudo bem aqui? Joia. Maravilha. Alguém quer fazer mais algum comentário? Muito bom. Contribuição? Desculpa, quem é que falou? Não, falei que o contexto está ótimo, está tudo muito bem, né? Dentro do que a gente quer. Obrigada, muito obrigada. Que bom que a gente está conseguindo contribuir. E é isso, gente, é uma construção mesmo de informação. Então, você fiquem à vontade bem para perguntar, para dar exemplos de vocês, né? Então, é um bate-papo, é uma conversa, e é bom também, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê o retorno de vocês e quando vocês estão participando e quando vocês estão tirando dúvidas. Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, bacana. Então, a gente falou aí dessa questão da imagem, né? E a gente vai falar também sobre inseparabilidade, né? Que a nossa vida pessoal versus a nossa vida profissional, né? Então, hoje em dia, é cada vez mais difícil a gente separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, né? Então, quando a gente fala, assim, quando a gente está fazendo seja uma contratação de uns serviços, seja a contratação de profissionais para trabalhar dentro das empresas, sempre, ou assim, 90% eu entendo, assim, que as empresas, elas pesquisam nas redes sociais. Ah, Fabiana, eu tenho as minhas redes sociais fechadas, então ninguém vai identificar. Mas foi o que a gente falou da coerência, né? Você vai conseguir manter a coerência se não está de acordo com a imagem que você quer passar? Então, mais cedo ou mais tarde, você pode se deixar aí, não ter essa coerência, não ficar tão presente, você ter um desgaste com essa empresa. Um outro exemplo, eu trouxe outro dia, estava conversando com a Carmélia e com a Ângela, quando a gente estava montando aqui esse treinamento, eu trouxe um exemplo também de uma pessoa que trabalhou comigo. Ela trabalhava diretamente comigo na parte de marketing e comercial, e todas as segundas-feiras ela chegava atrasada, e eu não tinha uma relação com ela nas redes sociais. Então, sempre tinha uma desculpa, mas estava ficando, de uma certa forma, meio que insustentável. E a gente acabou se ligando ali, ou uma pessoa ligou nas redes sociais com ela, e a gente entendeu que o comportamento no fim de semana não tem nenhum problema você sair, estar com as pessoas, se divertir, mas o comportamento não condizia com o que ela nos colocava, principalmente em relação
as desculpas que ela trazia sempre na parte de segunda-feira. E a gente entendeu ali que não estava coerente com a mensagem que ela estava passando, ou que ela queria, ou que ela nos trouxe naquele primeiro momento. Então, isso depõe muito, né, contra a pessoa. E lógico também, por exemplo, a gente está falando aqui de socialmente responsável. Quando o profissional ele pode ser excelente, ele pode ter todas as habilidades técnicas, né, e comportamentais, mas se ele tem esse comportamento que às vezes denigre a imagem dele, isso também pode influenciar em relação à empresa. Então a empresa ela pode entender que de uma certa forma ele não está agregando valor, e que isso pode denegrir, e se ele tem esse acesso, ele acaba, às vezes, não sendo contratado, ainda que ele seja uma pessoa extremamente competente. Então, essas empresas, elas também, quando a gente fala isso, tá, eu estou trazendo isso tanto para a parte, como a construção dessa identidade buscando novas oportunidades, fazendo uma transição de carreira, quando também para a contratação de empresas e de pessoas. Eu também na parte comercial, quando eu estou fazendo essa relação de atendimento, todas as vezes que chega algum lead para mim, alguma empresa, eu busco o perfil daquele profissional para conversar com ele. Então, eu pesquiso as redes sociais dele, Fabiana, né, eu pesquiso as redes sociais, eu pesquiso o LinkedIn, para me entender se tudo que a gente vai conversar vai estar realmente coerente com o que ele está me falando. Então, a nossa vida profissional, a gente precisa caminhar com ela muito interligada, a gente não consegue mais separar tanto. Ah, Fabiana, eu vou deixar de postar na minha vida, nas minhas redes sociais sobre a minha vida? Não, mas seja coerente, tem assuntos que você pode tratar pelo WhatsApp, nos seus grupos, né, mais direcionados, e não totalmente ali dentro das redes sociais no sentido de se expor. Então, você também tem que ter esse bom senso, se isso me expõe ou se isso agrega, né, ou se isso não vai interferir dentro da minha comunicação. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Ok, cara. Ok. Tranquilo. Bacana. Pode caminhar. Muito legal. Joia. Então, a gente falou também dessa identidade vezes imagem. A Carmélia acabou de falar ali, a gente falou um pouco sobre isso, né? E aí, só para trazer para vocês aqui, então, essa identidade, né? A identidade é o que você é, e a imagem é como eu estou sendo percebido, né? Então, essa imagem, essa identidade, essa imagem, ela está de acordo com a percepção que eu estou tendo, né? Que eu estou sendo percebido. A sua identidade, o que você quer passar, está sendo percebida de acordo com o que você almeja. A gente falou logo ali em cima também um pouco dessa coerência. Então, onde eu quero chegar, como eu quero chegar, quem sou eu, qual a imagem que eu quero passar, e se essas pessoas têm percebido realmente sobre essa identidade que eu quero passar. Tudo bem? Legal. Ok. Muito importante. Bacana. A gente fala também, né, de qual é o seu valor, né? Aqui, quando a gente fala de valores, a gente fala aí, nós temos vários valores. A gente tem valores aí que nos guiam como indivíduos, a gente tem valores espirituais, a gente tem valores de qualidades pessoais mesmo que a gente possui, mas aqui a gente está falando dos valores que são percebidos por você, do valor que o mercado ele precisa identificar. Então, a gente fala que ele é um conjunto de elementos que eu possuo. Qual é o seu valor? O que te torna diferente? Assim, porque esse valor ele vai ser construído muito com as suas habilidades, os seus conhecimentos também, e muito com as suas atitudes. Então, qual é o valor que a pessoa, que o mercado percebe em relação ao meu trabalho, né? Eu consigo apresentar para essa empresa os meus destaques, assim, eles conseguem perceber quais são os meus destaques, as minhas competências, as minhas habilidades, né? Então, na verdade, o valor aqui, ele é um conjunto de elementos que eu possuo e que eles precisam ser percebidos aí dentro do mercado. Trazendo também um exemplo dentro das estratégias que a gente trabalha aí para dentro do digital, né? Eu entrei para esse mercado do digital há 2 anos, atendendo contas de empresas. E hoje,
nos últimos meses, eu tive vários acessos dentro do meu LinkedIn e recebi algumas propostas dentro do LinkedIn, considerando algumas entregas que eu já fiz para essas agências. Então, o valor percebido está muito nas entregas que eu já fiz para essas duas empresas. E foi uma construção, né? Porque tem 2 anos que eu estou no dígito, a gente trabalha na área comercial, a gente acaba mudando um pouco, às vezes, de produto, né, ou de setor, e isso não foi diferente para mim, mas, ou seja, o mercado em si, esse mercado de atuação, identifica que eu consigo entregar um valor, um conjunto de elementos ali, na parte de estratégias para o digital de vendas. Então, qual é o valor, né? Qual é o conjunto de elementos que eu possuo que mostra sobre esse valor? Quais são os resultados que eu consigo trazer? Ah, Fabiana, eu estou começando agora, a gente está iniciando, mas eu consigo desenvolver isso. Então, a gente pensar nessa questão do valor aí, tudo bem? Gente, porque eu estou mudando toda hora aqui a telinha das imagens aqui, senão eu não vejo vocês. Bacana, a gente falou aqui sobre várias ações aí que fazem que complementam aí nosso processo aí como marketing digital, mas tem um que está muito, que a gente fala que está muito direcionado com a nossa visibilidade, né? Então, como que eu posso me tornar visível, né? Como eu posso ser mais me tornar mais visível dentro desse mercado. E aí a gente fala que é essencial, né, que tudo começa aqui na comunicação, né? Então, Fabiana, e vocês, quando a gente fala de comunicação, né, eu queria entender com vocês se vocês sabem quais são as comunicações que nós temos. Alguém sabe me falar? Tipos de comunicação que nós temos. Hoje eles estão caladinhos, hein, Ângela? Mas vamos lá. Então, vou seguir aqui com vocês. Bom, quando a gente fala que tudo começa na comunicação, né, a comunicação ela só é efetiva se o receptor entender a mensagem que o emissor está passando, né, que a gente está transmitindo. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação verbal, que é o que nós estamos falando, e a gente também fala dessa comunicação não verbal, que essa comunicação não verbal está muito relacionada com a nossa expressão corporal, com a cor ou ângulo de uma roupa, com suas atitudes, etc. Tudo que não está diretamente na nossa fala. Então, no nosso comportamento, no nosso posicionamento, na nossa aparência, tudo vai trazer aí uma comunicação não verbal para dentro do nosso contexto. E a gente vai falar um pouco mais disso, né? Aí eu trago essa imagem aqui emblemática, essas imagens aqui do Obama, né? Ele, não está falando do slide aqui, não. A gente está vendo só aquela do qual é o seu valor. Você mudou de slide? Tá, já mudei, não tá? Não. Tá no último slide da inseparabilidade. Ai, que estranho. Peraí que eu já mudei 2 slides. Não, ele parou. Ângela, voltou? Não. E agora? Agora sim, visibilidade e comunicação, tudo começa aqui. Tá. Isso, a gente então falou que tudo começa aqui na parte de comunicação. Quando eu estou mudando essas telinhas aqui, tá atrapalhando aí para vocês? Não. Bacana. Então tá, tudo começa na comunicação, a gente falou, né, que tudo começa aqui, que a comunicação ela só é efetiva se o receptor entender, né, que mensagem que a gente está querendo emitir ou passar, e a gente falou então de comunicação, quais são as comunicações que nós temos. Então a gente tem a comunicação verbal, que é o que nós falamos, a nossa comunicação, né, pela voz, e nós temos a comunicação verbal, que são as nossas expressões, o nosso comportamento, a nossa aparência, a cor da roupa que a gente veste, o ângulo de uma roupa, as nossas atitudes, que é o que a gente tem falado aí. E aí eu tinha colocado esse slide aqui para vocês. Aqui vocês estão vendo agora? Estamos, do agora Obama. Tá legal. Ok. Então, quando a gente olha para essas 2 imagens aí do Obama, qual é a percepção que vocês têm em relação a essa imagem? Em um momento ele está mais descontraído, né, de uma forma mais informal, né, a própria roupa, né,
e na outra ele está mais formal, né? Ele está num evento, né? Algo mais sério com um líder também. Bacana, Ângela, isso E, mesmo. Quando eu trouxe essa imagem, pode complementar, Ângela, se você quiser. não, é mostrando até a própria roupa, né? O quanto que influencia. Uhum. É isso mesmo, que a gente vai, o que eu quis trazer para vocês é inclusive para vocês verem o comportamento dele com com esses dois influentes aí, Vladimir, né, que é do presidente Uhum. da Rússia, e esqueci o nome do príncipe. Esqueci o nome do Harry. príncipe. Harry, isso mesmo. E como que ele se comporta. Então, vocês estão vendo que ele inclusive, ele espelha os mesmos comportamentos dessas duas pessoas. Uhum. Então, no gestual, no comportamental, é muito próximo um do outro, né? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre rapport. Na verdade, Barack Obama, para mim, quando vocês forem pesquisar a palavra rapport, ele é um dos melhores comunicadores dentro que usa dessa técnica, né? Na verdade, não só ele, tem vários, mas ele é uma referência, né? E rapport, para a gente, é um conceito do ramo da psicologia, que é uma técnica muito utilizada para criar essa ligação de sintonia e empatia entre a outra pessoa. Então, a gente falou de comunicação e como que a gente pode ser mais assertivo, né? Em relação à nossa comunicação. E aí eu trouxe essa técnica de rapport, que é por exemplo, dentro dos dentro dos treinamentos de vendas, é uma das técnicas que a gente mais utiliza e que a gente vê mais resultado, né? Eu faço, quando eu dou aulas no Senac, e quando eu aplico isso na turma, geralmente a gente faz, tipo, no segundo dia de aula, e no final do curso, sempre a gente tem relatos muito positivos em relação aos retornos na parte de vendas, por a gente usar rapport. E às vezes a gente acha que é uma questão muito simples, mas a gente está falando que é uma ligação, uma sintonia, né, que a gente faz inconscientemente com aquela pessoa. Então, eu trouxe algumas questões aqui que a gente pode falar, que como a gente pode fazer rapport, né? A gente pode fazer rapport através da nossa postura corporal. A gente viu o Obama ali, né? Então, a gente pode se direcionar, fazer um adendo aqui quando a gente fala rapport. Gente, são movimentos sutis, tá? Então, quando a gente está falando de rapport, a gente sempre pensar nesses movimentos de forma sutis e principalmente para que o outro não, lógico, quem tem essa consciência do rapport faz, mas às vezes a gente nem percebe isso no dia a dia. A gente começa a ter essa consciência do rapport quando a gente começa a fazer. Então, essa postura corporal, que é o ajuste do seu corpo para combinar ali com o corpo do outro. A gente viu o Obama, né? Então, ele tem a mesma postura de abaixar ou de estar mais curvado ali para conversar com aquelas duas pessoas, né? A gente fala de, então, ajustar também os movimentos corporais. Então, às vezes a pessoa, ela está com as mãos entrelaçadas ali, como o Obama estava, né? E a gente viu na outra foto ali que também que o Vladimir também estava. Então, a gente ajustar, às vezes, alguns movimentos, né? Então, a pessoa, às vezes, coloca, às vezes, a mão no cabelo, então você também, às vezes, passa a mão no cabelo, então, também são movimentos bem sutis, tá? Trabalhar com escuta atenta, fundamental, a gente, sempre quando eu faço a aplicação desses treinamentos também, eu faço uma aplicação de um exercício entre a turma, que é o seguinte, senta com uma pessoa durante 3 a 5 minutos, conversa com essa pessoa sem você dar nenhuma opinião, e só escuta. E a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade. Na maioria das vezes, a gente quer complementar a frase do outro. A gente quer antecipar ou predeterminar o que o outro está pensando, né? E a gente acaba já tendo aquela percepção, mesmo julgamento que a gente faz ali, quando a gente se depara com alguém, a gente também faz quando a gente está escutando o outro conversar, né? Então, trabalhar mais essa questão de escuta atenta, fazer esse exercício de ter a escuta atenta, porque as pessoas falam não só através do que a gente está falando, né, no meu tom de voz. A gente está acabando de falar aqui sobre todo esse conjunto dessa comunicação, tá? Então, então a gente pode também utilizar com descrição frases repetitivas ou expressões usadas pela pessoa. A gente pode reforçar o que a outra pessoa
falou, né? Então, por exemplo, quando eu estou num processo de venda, sempre quando eu estou escutando um repertório ou uma informação de um cliente, eu retorno para ele aquela mesma informação. E aí ele percebe que eu estou dentro do contexto, ele percebe que eu realmente tive uma escuta atenta e automaticamente eu já crio uma sintonia com esse cliente. Qualidades vocais, né? Tom de voz, a comunicação, o ritmo da comunicação, a velocidade, então, da comunicação, isso tudo também vai fazer com que você tenha essa ligação. Às vezes, por exemplo, você está conversando com alguém que fala muito rápido, e você consegue, quando você já tem um pouco de domínio dessa técnica de rapport, você consegue fazer com que a sua fala faça com que a pessoa ela pause mais essa comunicação e ela fale no seu ritmo. Então, você pode trazer a pessoa dentro do seu ritmo quando a gente fala de rapport. Expressões faciais a gente pode utilizar, então a pessoa está conversando com você, o recrutador, né, então às vezes levantar a sobrancelha, ele levantou a sobrancelha, você também pode levantar a sobrancelha. Lógico que você não vai bocejar, né, que você não vai, quando a gente fala de movimentos corporais, ele cruzou o braço, você não vai cruzar o braço, eu vou indicar um livro ali para vocês, que fala também sobre quais os comportamentos que a gente não pode ter, né, quais são os rapports que a gente não pode assimilar, mas trazer as pessoas para dentro do seu rapport, né, dentro da sua sintonia. A inspiração, fazer com que a pessoa respire no mesmo tom que você, e também a escrita, né, então a gente também pode trazer a escrita, às vezes responder um e-mail, hoje em dia responder um e-mail, responder um WhatsApp, né? Às vezes as pessoas são muito secas no dia a dia para fazer uma resposta em relação a uma escrita. E hoje a gente tem até técnicas que auxiliam você nessa comunicação escrita, que a gente chama de copyright. Então, copyright é muito utilizado dentro do digital, mas a gente utiliza copyright para a vida da gente. Então, a gente também trabalhar essa questão da escrita aí como rapport. Gente, até aqui tudo bem? Tudo bem. Ô, Fabiana, eu acho que, não sei se eu estou certa, assim, você pode me falar, mas eu acho assim que para a gente fazer um exercício de desenvolver rapport, assim, de maneira simples e não profissional, mas de uma forma assim mais natural, é você conversar com uma criança, né? Você conversar com uma criança de 4 anos, você consegue ver todos esses pontos que você colocou. É um exercício, porque você tem que ficar do tamanhozinho dela, você tem o seu movimento corporal, a escuta atenta com ela, a qualidade vocal sua, a expressão facial, né? Se você está conversando com ela no desenho, que tipo de desenho que você vai fazer para que ela entenda. A criança, eu acho que assim, que é ótimo para a gente fazer várias coisas, né? Assim, de exemplo para a gente. E eu acho que a técnica de rapport, assim, de maneira simples, uma maneira mais singela, assim, nada profissional, mas que a gente consegue exercitar essa capacidade aí, porque isso não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim a gente parar para escutar o outro, parar para ouvir as pessoas, né? A gente quer, como você disse, a gente quer completar a frase da pessoa, ela também não terminou de falar, a gente já está falando, querendo terminar a frase dela. Eu acho que é um exemplo. O que você acha? É uma construção, né? Mas o rapport, eu entendo e acho muito válido tudo que você colocou aí sobre comportamento com crianças. Sim, a criança, a gente precisa escutar sobre tudo que fala, né? E sobre o que o comportamento dela fala. Então, tem muito sentido tudo que você falou. Mas a gente também precisa praticar no nosso dia a dia. Não pode porque é uma constância mesmo. Por exemplo, eu fui saber sobre rapport quando eu estava na faculdade, talvez, assim. Mas eu aprendi a construir rapport dentro da minha comunicação, isso já ficou um pouco até automático, sabe? É porque a gente precisa também trabalhar isso. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista dentro de uma empresa, vou falar uma outra forma de a gente fazer rapport. Você vai pesquisar sobre a empresa, você vai pesquisar sobre o comportamento dessa empresa. Uma questão, um ótimo ponto para você fazer rapport. Identificar logo daquela empresa.
Qual é a cor da logo daquela empresa? Tenta se assimilar indo com uma cor de uma blusa que faça uma referência com aquela logo. É porque e lógico que tudo que a gente está falando aqui tem que ser muito sutil. A gente não vai fazer expressão corporal o tempo inteiro imitando a pessoa. Não, são movimentos muito sutis, assim. Eu até ressaltei isso, assim, bem pontual, porque a pessoa, por exemplo, está respirando mais rápido. Quando você, às vezes, olha no olho daquela pessoa, você consegue e você consegue criar essa sintonia dessa ligação com ela, por exemplo, no olhar. Às vezes você consegue trazer a inspiração e a respiração dela, inclusive para o seu ritmo. É muito interessante. Às vezes a gente acha que é muito complicado, no primeiro momento sim, a gente fica com medo de fazer esse movimento e não ser tão sutil, mas eles são movimentos e esses são apenas algumas técnicas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aí de um livro que fala O Corpo Fala. Ele é muito interessante, ele te mostra várias situações assim como que a gente realmente comunica com o nosso corpo. Então, se a gente, principalmente como agora, né, nesse novo momento, como uma jornada de performance, a gente começa a dominar, a gente começa a ter essa percepção, essa consciência, isso é muito válido para que você comece a construir isso e comece a ver os resultados para vocês. Fabiana. É um exercício mesmo, né, Fabiana? É um exercício, mas faz muito sentido o que você colocou e excelente praticar aí com crianças. Fabiana, como a gente está caminhando aí para terminar, mas eu queria só ver que algumas pessoas entraram agora, eu queria situar aí, né, quem entrou agora, dar uma boa noite aí, boas-vindas, porque algumas pessoas parece que acabaram de entrar, e só colocar aí, né, que o tema hoje a gente está tratando aqui do que é muito importante, que é o marketing pessoal. Né, saber se alguém quer fazer algum comentário, colocar no chat aqui alguma pergunta, que é como você está se posicionando, né, com aquilo que você é ou deseja ser percebido pelo mercado, pelos negócios, numa entrevista de emprego, dentro das organizações, ao relacionar com pessoas de forma geral, né, no universo aí do mercado de trabalho, que é o nosso foco aqui hoje. Tudo tranquilo, gente? Quem entrou aí, quer fazer algum comentário? Está conseguindo acompanhar? Ok, Fabiana, pode caminhar aí, por favor. Bacana, então vamos lá. E aí a gente fala, então, continuando aí falando sobre visibilidade, né? Então, para a gente precisa se desenvolver constantemente, aí você também falou muito a respeito disso, né, Ângela, da gente fazer cursos, participar de workshops, participar como vocês estão aqui, porque eu falo que o conhecimento, a gente falou, né, desse desenvolvimento de habilidades constantes, e a gente está sempre aprendendo. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu, Ângela e Carmélia, mas a gente também constrói o nosso conhecimento. Para a gente fazer esse material, para a gente fazer esse workshop, a gente continuou pesquisando, a gente continuou trabalhando, então é um desenvolvimento constante. E a gente participa de cursos, de workshops, para a gente construir aí o nosso conhecimento e compartilhar também com vocês, né? Então essa construção, ela é constante. É muito importante a gente fazer network online e offline, então tem essa frase, né, de quem não é visto não é lembrado. Na maioria das vezes a gente vai fazer networking ou vai buscar as pessoas assim, depois que a gente precisa ou quando a gente está num momento difícil. Então a gente ter essa percepção desse networking, tanto online como offline, principalmente hoje nós estamos no online, né? A maioria das empresas ainda, a gente tem muito essa percepção do online, a gente está aqui agora fazendo um networking com vocês também, mesmo que seja um curso, compartilhando informações, a gente está fazendo um network. Então, vocês também terem que fazer, vocês trabalharem para vocês manterem esses contatos ativos e não esperar simplesmente que, às vezes, um desligamento ou uma necessidade, ou para que a gente busque as pessoas. Então, ter sempre seus contatos atualizados, identificar quais são as pessoas que fazem, que estão ali, que estariam disponíveis para ajudar vocês e manter esse relacionamento com elas através de várias ações. Ângela, nós somos 20h39, eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Para você gente abrir um pouquinho para a pergunta. Isso. Então, uma outra questão é manter o seu currículo em constante atualizações. Se eu perguntasse hoje aqui para vocês, né, hoje vocês estão caladinho, né, mas se a Ângela, que é uma recrutadora, pedisse o currículo de vocês agora, ele está atualizado?
Se ela falasse, eu tenho uma vaga urgente para cobrir amanhã, esse currículo está atualizado? Então, essa importância da gente também manter sempre o seu currículo em constante atualização, para que você tenha ele em mãos enquanto, né, numa necessidade, né? Eu coloquei aqui mapear o seu mercado de atuação, né, buscar referências, e aí, para tanto o empreendedor, ou para quem está buscando novas oportunidades, ou nesse momento de transição de carreira, então a gente tem várias formas de a gente mapear mercados, a gente buscar referências desse mercado, por exemplo, o LinkedIn, né, então eu dei um exemplo para vocês aí do Patrick, como que ele fez esse mapeamento, ele buscou uma empresa referência dentro desse mercado, ele buscou o meu contato, então ele mapeou o meu contato, e ele fez o contato com a gente, e ele conseguiu ali ser recolocado, na verdade ele já estava trabalhando, ele fez uma transição de uma empresa para outra, tá? Então, a gente já falou aí de cuidar das suas redes sociais, né? Então, coerência e bom senso. E aí, a gente também reforçou que não é que você não precise de ter, que você não possa postar, mas ter a coerência entre o que você posta e o comportamento que você quer passar aí para dentro do seu, do seu objetivo profissional, né? Então, para a gente manter essa coerência. E uma questão que eu trouxe muito importante é sobre o LinkedIn. Então, a gente precisa, só alguns dados importantes, né? O LinkedIn, ele era apenas uma forma de buscar oportunidades, e agora ele é uma plataforma para network e marketing pessoal. Então, a gente tem no LinkedIn mais de 500 milhões de pessoas no mundo, que ficou errado, desculpa, no mundo se reúnem no LinkedIn para se manterem conectadas, informadas, avançarem seus negócios e trabalhar de forma mais inteligente. Então, o LinkedIn, ele também tem, ele utiliza de dados para que ele posicione o seu currículo da melhor forma possível. Então, a gente tem ali algumas questões que a gente precisa trabalhar, que é uma boa foto de perfil, né, uma foto, tem um link do LinkedIn, depois eu vou mandar para a Ângela, que ele consegue avaliar o seu perfil do LinkedIn. Então, a gente ter uma boa foto do seu perfil. A gente trabalhar com palavras-chave dentro desse mercado. Então, qual é o mercado que eu vou trabalhar? Quais são as palavras-chave que esse mercado utiliza? Como que eu posso acrescentar isso dentro do meu currículo, do meu LinkedIn? Invistem sobre você. Tem uma etapa lá dentro do LinkedIn que fala sobre você. Então, se é sobre você, se é sobre a sua empresa, busque ali um copyright, né? Então, escrever ali de forma atrativa para que as pessoas consigam já ter aquela primeira boa impressão, porque quando elas visitam o seu LinkedIn, elas automaticamente, seja de empresa, seja de pessoal, ela vai buscar ali fazer uma pesquisa sobre você, faça conexões, então não espere as pessoas te conectarem, você tem que buscar ali as suas conexões, encontre as pessoas certas, a gente falou ali de mapear, né, esse mercado. No LinkedIn você precisa interagir, então você precisa, às vezes, curtir a informação de outra pessoa, compartilhar informações, né, muito importante no LinkedIn, façam que as pessoas também se sobressaiam, é criar conteúdos que falem do processo que você faz, da profissão que você faz, sobre as suas atuações, os seus resultados, enfim. E peça recomendações, tem uma parte no LinkedIn que a gente pode pedir recomendações, isso tudo é pontuado. A gente tem no LinkedIn um ponto que a gente fala aí que ele considera como perfil campeão. E aí, essas principais questões que eu trouxe para vocês, elas precisam estar preenchidas. E aí, depois eu vou passar para Ângela o link onde vocês podem avaliar aí, tanto para o perfil empresa, quanto para o perfil pessoal, tá bom? Participe de eventos e comunidades, né? Hoje em dia a gente tem várias comunidades, então participar de eventos online, comunidades a gente fala grupos, né? Então, por exemplo, grupo de vendas, grupo da área que você vai trabalhar, grupo de psicólogos, a Ângela provavelmente participa, então a gente interagir com essas comunidades, eu hoje participo de uma comunidade de vendas que começou o ano passado, então hoje a gente tem várias indicações dentro desse processo, a gente participa de vários eventos, a gente constrói junto esses eventos, é bem bacana. A Ângela falou muito de autoestima e autoimagem. Elas caminham juntas, né? Então, ela reforçou muito essa questão de vocês, da gente a gente se sentir bem com a gente mesmo, para que a gente consiga realmente transmitir a imagem que a gente quer. E a gente falou dessa questão de coerência, né? Então, a Ângela também falou sobre suas crenças, e a gente vai trabalhar, ela vai trazer mais informações para vocês sobre essas questões de crenças. Então, quais são as suas crenças, né? Que histórias você conta para você mesmo? Você pensa que você pode, você pensa que você vai conseguir, você acredita que você vai conseguir,
conseguir. Então, as suas histórias são positivas, as suas histórias são negativas, né? E se são negativas, vamos mudar essa história, então vamos trabalhar aí para que você tenha histórias positivas para contar. Quais são os pensamentos, então, frequentes aí que você tem a respeito de você e dos seus sonhos, né, que a gente acabou de falar ali. Eu vou conseguir, eu estou determinado, eu tenho esse caminho para seguir, e a gente traçar esse caminho. Aqui eu queria só ressaltar para vocês sobre a questão de sucesso, que sucesso não necessariamente tem que ser o sucesso ele vai variar de pessoa para pessoa. Então, nem sempre todo mundo vai ter o objetivo, por exemplo, às vezes a gente fala, eu só vou ter sucesso se eu for um CEO de uma empresa. Não, eu tenho sucesso sendo closer, tendo a parte de vendas, eu considero, né, que eu faço essas etapas bem, assim, dentro desse processo, e eu estou realizada. Então, sucesso é a sua realização pessoal dentro das suas atuações, dentro das suas atividades profissionais, tá bom? Então, eu entendo que para cada um ele vai variar aí, que a gente falou ontem, né, que a gente não tem que se medir na régua do outro, tá? A gente pode se medir na regra do outro quando é para melhorar, né? Então, por exemplo, a Ângela trouxe um conteúdo riquíssimo. Eu tinha que trazer também uma régua validando com dela, mas pensando sempre no crescimento também ali. Então, esse cuidado aí que a gente tem. E reaprendizagem, né? Então a gente falar aqui que não há essa coisa chamada de fracasso. O Tony Robbins ele fala para a gente que não é essa coisa não existe o fracasso, mas que existem resultados. Então, de acordo com o que eu faço, se não saiu bem naquele momento, eu posso não ter tido um resultado positivo, né? Mas a palavra fracasso, ela é muito pesada, né? Então ela é muito pejorativa. Então a gente pensar sempre em resultados. Então, se naquele momento não foi bom, ou se lá atrás não foi bom, ressignifica. É um resultado que você teve, e você pode melhorar com base no que você vai fazer daqui adiante, né? E autorresponsabilidade, né? Então, a gente tem que ser coautor da nossa vida, a gente tem que ser protagonista da nossa vida, e a gente precisa de ter atitude, né? Então, a gente ser responsável pelo caminho que a gente vai seguir. Então, definimos os nossos objetivos, entendemos ali quais são os critérios ali dos nossos processos e como que eu posso ser responsável para fazer com que isso seja positivo. Então, vou agilizar aqui, tá, pessoal, a Ângela ainda vai dar uma palavrinha com vocês. Então, só para a gente entender aqui sobre marketing pessoal, de tudo que a gente falou, que marketing pessoal, ele não é uma ação única. Aqui eu tentei trazer para vocês os principais pontos que eu acho mais relevantes sobre marketing pessoal, mas acho que é muito amplo também, assim, tem várias outras ações que a gente pode trazer dentro de marketing pessoal, mas tentei trazer as principais. Então, que marketing pessoal não é uma ação única, e sim é um conjunto de atitudes, né? São ações seguidas que a gente precisa ter, mas que elas sejam contínuas, a gente falou que elas sejam coerentes, e a gente falou que elas precisam ser confiáveis, né? Essa construção aí de várias ações que a gente faz para a gente trabalhar aí com marketing pessoal. Então, resumindo aqui para vocês, nosso marketing pessoal ele vai envolver um conjunto de competências para criar valor e relacionamento para seres entregues aí dentro do mercado de trabalho, que o Cortex aqui confirmou isso para a gente aí no livro que ele escreveu em 2004, que chama A Magia do Marketing Pessoal. Ok, pessoal? E aqui eu trago só alguns livros aí que estão muito direcionados aí dentro do que a gente conversou, né? O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, né? Ele vai falar muito dessa questão também de posicionamento, de rapport, principalmente de rapport. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E a gente também, eu trouxe aí para falar sobre o corpo fala, né? Eu falei para vocês um pouco desse contexto. E é isso, e quero agradecer vocês aí pela oportunidade. Não sei se vocês entendessem pela oportunidade e por vocês nos ouvirem, né, estar aqui conosco mais uma vez, entender se vocês têm alguma dúvida sobre o tema, se vocês querem fazer algum complemento, trazer alguma informação para a gente.